Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? E a nossa aula hoje é a correção das páginas 36 e 37 do livro didático de vocês, tá certo? Então, abram seu livro, peguem lápis e borracha e vamos dar início à nossa correção. Para sabermos se uma pessoa está com febre, costumamos colocar a palma da mão em sua testa. Esse método é confiável? Explique. Bom, esse método não é confiável. Por quê? Porque quando a gente usa a nossa mão para ver se uma pessoa está com febre, a gente tem que levar em consideração a temperatura da nossa mão. Se a nossa mão estiver com uma temperatura mais alta, a pessoa vai estar numa temperatura igual ou até mais baixa do que a sensação térmica da nossa mão. Se a nossa mão estiver mais fria, porque estava mexendo com água fria, por exemplo, você colocar na testa da pessoa, você vai ter uma sensação de ganho de calor. E aí você vai ter uma sensação que essa pessoa está quente. Então, para se aferir a temperatura de uma pessoa, é necessário usar o termômetro, porque ele é o método mais confiável, tá certo? A nossa mão não. Você pode até pegar na pessoa, falou, acho que você está com febre. Aí você só acha. Aí você tem que pegar um termômetro e confirmar se essa pessoa está com febre ou não, tá certo? 2. Leia o trecho da notícia a seguir sobre temperatura e sensação térmica e analise seu conteúdo. Com frio e vento, sensação térmica chega a menos 17 graus Celsius em cidades de Santa Catarina. Massa de ar polar derruba a temperatura em Urupema e em vários outros municípios da Serra Catarinense. Provoca neve, geada e congela flores nos jardins. A cidade de Urupema, no sul de Santa Catarina, a 206 quilômetros da capital Florianópolis, registrou menos 6,7 graus Celsius nesta terça-feira. Mas por causa de ventos de até 43 km por hora, a sensação térmica chegou a menos 17 graus Celsius. A temperatura na cidade turística, de pouco mais de 2.500 habitantes, chegou perto da menor registrada no país. Na também catarinense Bom Jardim da Serra, de menos 7,4 graus Celsius. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o inverno chegou forte no país. A massa de ar polar, que atinge principalmente a região sul, provoca frio intenso nos 3 estados da região e temperaturas negativas com registro de neve e geada. Nesta terça-feira, cerca de 50 municípios catarinenses amanheceram com termômetros abaixo de zero. Temperatura e sensação térmica abaixo de 10 graus Celsius pode causar muitos incômodos. Apesar de o Brasil ser considerado um país quente, não é incomum ocorrer essas temperaturas e sensações no inverno. Pesquise sobre a menor temperatura e sensação térmica que sua região teve nos últimos anos e relate quais problemas isso pode acarretar. Bom, a gente pensa no Brasil como um país quente mesmo, mas a gente tem que lembrar que ele é um país continental, né? Então, vai ter uma grande oscilação de temperatura lá em relação à região norte e à região sul, por exemplo. A nossa região, ela está aí nesse meio, né? Nós estamos numa região de transição entre Caatinga e Cerrado, que são biomas geralmente quentes. Mas, como a gente sabe, a temperatura ela pode oscilar de acordo com a altura, né, da cidade, de acordo com a umidade do ar que está fazendo ali. Nós vimos também que o vento muda essa sensação térmica. Então, na nossa região, né, na região norte de Minas, uma das menores temperaturas que já foram marcadas foi no Vale do Rio Doce, na cidade de Itamarandiba, né? No inverno de 2011, nessa cidade chegou a fazer 5,8 graus Celsius, tá? Não consegui achar a sensação térmica, só a temperatura mesmo, tá certo? Então, vou repetir. Cidade de Itamarandiba, no Vale do Rio Doce, no inverno de 2011, fez 5,8 graus Celsius, tá certo? Agora,
Em outras cidades do sul de Minas, em Belo Horizonte, essas temperaturas já foram mais baixas, tá? Em algumas cidades do sul de Minas, uma cidade chamada Maria da Fé, já foi registrado uma temperatura de menos 4,3 graus Celsius, tá certo? Então, essas temperaturas, elas podem ser bem variáveis dentro do nosso país e até mesmo dentro do nosso estado, né? Porque o sul de Minas já está ali bem perto do sul do Brasil e nós que estamos no norte de Minas já estamos bem perto aqui do Nordeste. Então, temperaturas mais quentes, tá certo? Tudo bem? Então, vamos continuar. Observe a tabela a seguir sobre a velocidade do vento e a sensação de temperatura. Em seguida, escreva um parágrafo relacionando a tabela com o texto da questão anterior. Então, a temperatura 10 graus Celsius, 5 graus Celsius, 0 graus Celsius, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 graus Celsius, tá? Então, essa é uma temperatura. Quando eu tenho uma temperatura de 10 graus Celsius e eu tenho um vento de 10 km por hora, a sensação térmica é de que essa temperatura está em 7 graus Celsius. E assim vai, se o vento aumenta para 16 km por hora, a sensação térmica ela vai diminuindo. 20 km por hora, eu tenho 10 graus Celsius de temperatura, mas a minha sensação térmica é de 5 graus Celsius. Entendido? Então eu tenho uma temperatura de menos 3 graus Celsius e eu tenho um vento de 40 km por hora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e a minha sensação térmica é de uma temperatura de menos 14 graus Celsius. Então, pede para fazer a relação dessa tabela com o texto. Aqui no texto, coloca sensação térmica de menos 17 graus Celsius. Então, tinha uma temperatura de menos 17 graus Celsius? Não. A sensação térmica era de 17 graus Celsius. A temperatura estava em 6,7 graus Celsius. Por causa de um vento de 43 km por hora, a sensação térmica, ou seja, o que as pessoas sentiam, era de um frio de 17 graus Celsius. Entendido? Então, pede para fazer uma relação nisso aí. Então, a matéria jornalística, ela coloca exatamente isso, né? Lá o título fala em 17 graus Celsius, mas a sensação térmica. Então, se você pegar aqui no gráfico a temperatura de menos 6 graus Celsius e vir aqui em 40 km por hora, a minha temperatura é de menos 17. Então, foi o que aconteceu lá naquela cidade, né? E isso mostra o quê? Mostra que pode haver uma diferença entre a temperatura real e a sensação térmica, tá? Mostrando mais uma vez que nós podemos errar ao medir a temperatura de uma pessoa, de um objeto, utilizando só a nossa sensação, só as nossas mãos, né? Então, temperatura é uma coisa, sensação térmica é outra. Então, é essa relação que vocês têm que fazer, tá? Lembrando que essa sensação térmica, ela não vai mudar, não é só por causa do vento, não. A umidade do ar, né? A luminosidade direta e indireta. Por exemplo, nós temos uma temperatura aí de 30 graus Celsius aqui na nossa região. É calor, não é? Mas se você sai no sol e você se expõe ao sol, essa sensação térmica ela pode aumentar para 40, certo? E aí, quando você está em casa, essa sensação ela pode cair, né? Para até 25 graus Celsius. Por isso que a gente usa ar-condicionado, sensação térmica. Mesmo que não tenha ar-condicionado, essa sensação térmica ela vai ser menor dentro de casa do que fora de casa, por causa da incidência direta ou indireta da luz solar, tá certo? Então, temperatura é uma coisa, sensação térmica é outra coisa. Não vamos nos esquecer. 4. Diferencie temperatura, calor e sensação térmica. Dê ao menos um exemplo da situação do cotidiano que envolva os três conceitos. Então, temperatura é uma medida, né? No Brasil a gente usa ela em graus Celsius e é medida o grau
de agitação das moléculas. E aí quando essas moléculas se agitam, elas vão se agitar de uma forma que vai marcar essa temperatura, tá certo? Calor. O que é calor? Calor é transferência de energia entre dois corpos. Por isso, quando eu vou aferir a temperatura, né? Esse termômetro, por exemplo, ele não pode antes estar ali perto de um forno, perto de um fogão, perto de um micro-ondas, porque pode interferir, porque pode ocorrer transferência de calor, transferência de energia entre corpos, tá? E a sensação térmica é a percepção, né, dos nossos órgãos, né, das nossas terminações nervosas que estão na nossa pele, da temperatura ao nosso redor, tá? Então, o exemplo aí, quando saímos de um banho quente, aparentemente a temperatura externa pode parecer menor do que a real, pois nosso corpo está mais quente que o habitual. Assim perdemos energia na forma de calor mais rapidamente que o normal, e isso nos dá uma maior sensação de frio. Então, quando a gente está fazendo calor, né, não está fazendo frio, a gente entra no banheiro para tomar um banho quente. A gente toma esse banho quente. Quando a gente sai do banho quente, a nossa sensação agora não é mais de calor, a nossa sensação é de frio. Por quê? Porque a água quente em contato com o nosso corpo fez com que a gente tivesse uma sensação térmica maior, né? Quando você sai dessa água e vai para fora do box, por exemplo, que qualquer ventinho que bater, você vai sentir a troca de calor e você vai até sentir frio de certa forma, tá certo? 5. O que é equilíbrio térmico? É uma situação onde não vai ocorrer troca de calor nos corpos. Então, por exemplo, quem aí já foi para a rua, por exemplo, com os pais, não levou agasalho, ficou até mais tarde do que esperava e começou a sentir frio. E aí, para não sentir frio, encostou na mãe ou no pai, abraçou a mãe ou o pai e diminuiu o frio. Já passaram por isso? O que acontece? O calor do corpo de um passa por outro e acontece esse equilíbrio. Os corpos vão ficar na mesma temperatura. Então, um corpo que estava mais quente, né, e um corpo que estava menos quente, eles se encostam. O corpo mais quente, ele transfere calor para o corpo menos quente, até eles ficarem na mesma temperatura e ter um equilíbrio térmico aí. Entendido? Por que os seres humanos precisam manter seus corpos com uma temperatura em torno de 36 a 37 graus Celsius? Como mantemos nossa temperatura nessa faixa? Bom, essa temperatura de 33 a 37 graus Celsius é a temperatura que a gente chama ótima para o funcionamento das nossas células. Então, o nosso corpo, nosso organismo, ele precisa de uma temperatura ótima para funcionar, para conseguir produzir energia, para conseguir produzir proteínas, né? E tudo isso vai acontecer de forma ótima nessa temperatura. Quando o corpo tem uma baixa temperatura menor do que 36 graus, ele não funciona direito. Quando ele está acima de 37 graus, ele também não vai funcionar direito, tá certo? Por isso que o nosso organismo ele tem que ser mantido nessa temperatura entre 36 e 37 graus Celsius. Como que nós mantemos nossa temperatura nessa faixa? Nós não precisamos fazer muitos esforços, não. O nosso corpo faz esse trabalho por nós, né? Nós somos seres chamados de homeotérmicos. Então, nosso corpo consegue fazer isso. Quando está calor demais, por exemplo, o nosso organismo ele começa a perder calor para o meio através do suor. O suor é produzido nas nossas células, nas nossas glândulas sudoríparas, ele é colocado para fora. Quando ele entra em contato com a pele, né, ele permite a perda de calor para a evaporação daquele suor. E quando está uma temperatura muito baixa que está frio, o que acontece? O nosso músculo começa a tremer, né? E quando ele começa a tremer, significa que ele está produzindo energia para aumentar o calor interno. Então, o nosso corpo faz isso sozinho. Por exemplo, quando você vai para uma piscina num dia que não está muito quente e você fica muito tempo na água, você começa a bater queixo. O que é bater queixo? É esse tremor para produzir uma maior quantidade de
energia dentro do seu corpo, aumentando o calor, mantendo essa temperatura corporal entre 36 e 37 graus Celsius. Entendido, pessoal? Pesquise sobre os tipos de termômetros clínicos existentes e seus princípios de funcionamento. Depois monte um cartaz ou um texto com os resultados de sua pesquisa. Bom, quando eu falo em termômetro clínico, é o termômetro que são utilizados na clínica por médicos, por enfermeiros, por agentes, né? E até em casa, pelos pais de vocês em vocês. Então, nós vamos ter 3 tipos de termômetros clínicos: o analógico, o digital e agora o infravermelho, tá certo? Então, o analógico, ele geralmente nós vamos encontrar 2 tipos de termômetros analógicos: o que tem mercúrio e o de álcool. Então, é aquele termômetro que a mãe balança, balança, balança. Olha, ficou lá no 0. Coloca embaixo do braço, você tem que ficar com ele ali pelo menos 3 minutos. Então, vai ter uma transferência de calor, né, do seu corpo para o mercúrio ou para o álcool. E quando esse mercúrio ou esse álcool, ele recebe esse calor, ele começa a se dilatar. O que é dilatar? Como se ele crescesse, porque ele tá ele vai crescer de acordo com o calor transferido. E aí ele vai formar uma coluna, né? Até o número que mede a movimentação, né? A dilatação desse líquido. E aí nós vamos ver se é 37, se é 38, se é 39, se é 40 graus Celsius. Tá certo? Então, repetindo, analógico pode ser o termômetro de mercúrio, termômetro de álcool. E eles funcionam por meio da troca de calor do corpo com o mercúrio ou o álcool. E eles vão dilatar. Vai ter a dilatação do líquido e ele vai se dilatar até chegar na temperatura do seu corpo. Tá certo? O digital. O digital ele é bastante fácil. Ele precisa ficar em menos tempo de contato com o corpo, basta mais ou menos ali 1 minuto, tá? Ele está bem popular no uso doméstico, porque no uso hospitalar ele pode deixar de funcionar rapidamente por causa do uso constante. Mas em casa a gente usa pouco o termômetro, então ele é bem popular em casa. Como que ele funciona? Ele funciona como se fosse uma resistência elétrica dos componentes, tá? Então, também vai ter uma variação de calor que vai ser captada, né? E esses componentes elétricos, eles acusam a temperatura em que o corpo está, tá? Então, você só vai ver um número lá, só vai aparecer um número numa telinha digital. Por isso que ele é chamado de termômetro digital. E o infravermelho, no cotidiano, ele é uma novidade, né? Quem popularizou ele agora foi o Covid. Por quê? Porque uma das características dele é que ele não precisa entrar em contato com o corpo para fazer essa troca de calor, né? Então, esse infravermelho, ele vai funcionar através de sensores que conseguem captar essa radiação dessa temperatura, mesmo sem encostar em você, tá certo? Então, o nosso corpo, ele emite um calor. E esse termômetro tem esses sensores que captam esse calor, captam essa energia, captam essa radiação, transformando ela numa temperatura, tá certo? Então, a nossa aula termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero uma mensagem de vocês no WhatsApp para eu poder retirar essa dúvida, tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.